Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma NutraLive e hoje a nossa convidada é a doutora Marcela Menezes. Ela que é infectologista, ela trabalha com metabolismo, longevidade e é nutróloga também e é expert em longevidade. Então, hoje é um momento importante. Eu acho que depois de 3 meses de quarentena é um momento sim de reconsiderarmos as informações sobre Covid, de falarmos sobre isso, sobre o coronavírus. É um momento que aqui na cidade, por exemplo, de Uberlândia, a gente já está tendo um aumento de casos. Então, nada mais oportuno do que falarmos como infectologista. Estou aguardando a doutora Marcela Menezes entrar. Enquanto isso, vou falar para vocês sobre o nosso produto cappuccino. Esse cappuccino que é funcional, porque ele é rico em glutamina. Na verdade, ele tem 19 gramas de proteína a cada 35 gramas de dose. Em meio a essas proteínas, nós temos colágeno hidrolisado, whey protein isolado e L-glutamina, que é fonte de alimento para os leucócitos e enterócitos, que são as células do intestino, né, os enterócitos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, que são as células de defesa. Então é um produto aí que entra como gold aí nesse momento. Passando, tá? Você pode tomá-lo quente, como cappuccino mesmo, ou então gelado, como um frappuccino, né, que eles falam. Bom, então é um produto diferenciado, sem açúcar, tá? É adoçado com stevia e com leite de coco. Doutora Marcela parece que conseguiu entrar. Doutora, tudo bem? Tudo. Tô Ah, ansiosa com esse negócio já. também estou ansioso, mas se der certo a gente vai fazer outro dia. Mas vai dar certo Se sim. não der certo, a gente remarca, sem problema. Vamos lá. Isso. Muito assunto importante. Eu estava falando com o pessoal que nós estamos nesse momento de terceiro mês, né, de quarentena e falou-se muito sobre cura, sobre imunidade, sobre charlatanismo, sobre sensacionalismo, mas agora chegou um momento que realmente a gente tem que falar sobre isso. E nada melhor do que informações idôneas como infectologista daqui da cidade, que é a doutora Marcela Menezes. Doutora, sobre a imunidade, realmente não é marketing, não é sensacionalismo, ou realmente a gente precisa investir nessa questão da imunidade nesse momento? Com certeza, né? Não é de agora. Esse investimento aí na imunidade deve ser feito sempre. Em momento de pandemia, com certeza a gente tem que cuidar mais ainda. A questão que ficou um pouco de marketing, né, sensacionalismo, de algumas profissionais de saúde, ou até mesmo influencers, batendo muito na tecla de cura, né, que previne, a pessoa não vai pegar, e a gente não tem uma garantia, né? O que a gente sabe é que a imunidade é a responsável por nos auxiliar a bloquear todas essas doenças. Então, quanto mais a gente tiver com uma imunidade melhor, mais a gente tem chance de não pegar, e se pegar, que principalmente por ser um vírus novo, a maioria da população vai pegar sim, ter um curso da doença bom, né? Benigno, como uma gripe, realmente. Então, como eu estava falando, a questão da imunidade, é muito importante saber que a gente tem 2 tipos de imunidade, que é a imunidade inata, que é aquela que a gente nasce com ela, e a imunidade adquirida, que é aquela que a gente adquire depois que a gente tem contato, por exemplo, com o vírus, com a bactéria ou com a vacina. No caso do SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus, a gente nunca tinha tido contato antes. Então, é o nosso primeiro contato e a gente só tem a imunidade inata para lidar com ela. Por isso, tão importante fortalecer essa imunidade inata. Isso sem dúvida nenhuma. Então, doutora, e aí existem alguns suplementos que poderiam ser utilizados, alguns fitoterápicos? Como você tem lidado com isso na prescrição dos seus pacientes? Então, a imunidade, a gente trabalha ela, né, em várias frentes. Questão da alimentação, com certeza, né? Questão de gerenciamento de estresse. Então, quanto mais a gente está estressado, a gente ativa cortisol, adrenalina, isso piora a nossa imunidade. O próprio sono, ter um sono adequado. Então, assim, nós estamos num momento crucial que muitas pessoas estão estressadas, muitas pessoas estão perdendo o sono, e isso já vem afetando a imunidade. Em termos de suplementos, tem alguns que eu gosto bastante, né?
como, por exemplo, sempre estar com a saúde intestinal adequada, então usar lactobacilos específicos, né, ou biomamps, por exemplo. Gosto muito, muito da glutamina, sempre faço uso da glutamina para questão da melhora da imunidade. E uma coisa, a equinácea, vitamina C, né, zinco, já tem vários trabalhos mostrando a importância do zinco, até mesmo no tratamento do coronavírus. E a gente não pode deixar de falar da vitamina D, né? Isso a gente tem recomendações científicas mesmo de como a vitamina D nos influencia positivamente na imunidade inata, que é essa imunidade que vai dar conta desse vírus. Então, são alguns suplementos que a gente utiliza, claro, pensando na particularidade, na personalização de cada paciente, mas são alguns que a gente pode lançar a mão para auxiliar nesse momento tão importante. Doutora, extremamente importante você frisar isso, que as pessoas têm que passar pelo médico, né, ou pelo nutricionista, por um profissional habilitado para essa prescrição, porque o excesso também faz mal, né? Justamente, eu venho recebendo muitos questionamentos no direct, né, querendo saber qual dose que eu tomo de vitamina D, qual dose que eu tomo daquilo e tal. E assim, não tem o protocolo, né? A gente não tem bolinha de cristal ainda, então é tudo personalizado com um profissional de saúde adequado para fazer a prescrição, porque eu falo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, para a gente ter uma prescrição certa, tem que ser com um profissional de saúde capacitado para isso. Tá, mas assim, ao mesmo tempo também a gente não precisa assustar também quando a gente recebe prescrições do tipo 10 mil e 50 mil, 100 mil I de vitamina D, porque tem algum fundamento quando vem da prescrição do médico. Sim, com certeza, né? Quando vem a prescrição do médico, existem doenças autoimunes que a gente usa doses altíssimas de vitamina D, né? Que tem o Dr. Cícero Coimbra, excelente pesquisador aqui do Brasil, e ele utiliza isso para cuidar das doenças autoimunes. Mas em questão de prevenção, a gente usa um pouquinho doses menores, a depender do peso, a depender do nível de vitamina D que o paciente está naquele momento, né? Mas é importante a gente considerar que a dose ela é adequada para aquele paciente. Tem paciente que às vezes vai estar usando 50 mil, outros vão estar usando 2 mil. É bem diferenciado mesmo. Você falou da glutamina, eu queria sugerir para o pessoal um produto que a gente fez, que é o cappuccino. O cappuccino nosso funcional, ele é sem açúcar, né? Atendendo todas aquelas necessidades nutricionais. E ele, adoçado com stevia, ele foi feito com leite de coco, principalmente aí por causa do pessoal da medicina integrativa, né? A gente tirou o leite. E ele tem glutamina. Então, são 19 gramas de proteína por porção. Então, é um produto proteico, né? Evita sarcopenia, que é interessante nesse momento, e aumenta também a imunidade por causa da glutamina, né? Com certeza. Aí você pode estar unindo o útil ao agradável, né? Tomando uma questão que você gosta, já com suplemento dentro. Isso aí o Edson é mestre em fazer, gente. Essa parte aí é com ele. E a doutora é mestre em saber fazer a personalização, né, doutora? Essa questão assim, da glutamina eu já uso há muito tempo, não é agora pela questão do coronavírus específico, né? Mas isso eu acho que tem que ficar claro para quem está ouvindo e para quem vai ouvir também depois, que não é sensacionalismo, que a gente realmente precisa cuidar da nossa imunidade para prevenir, né? Para tentar prevenir da maioria das doenças, e caso a gente pegue, que seja uma questão mais leve, e que a gente sabe, né, que o coronavírus tem algum curso diferente em pessoas diferentes, tem gente que é totalmente assintomático e outros grave, infelizmente, até mesmo tendo óbito. E o que diferencia isso? Não é o vírus é o mesmo. Né? O que diferencia isso é como o nosso organismo reage ao vírus. Falando como o nosso organismo reage, eu acho que a gente vai falar um momento bem importante para a gente falar sobre os exames. Já que está aumentando-se os casos, a questão de fazer os exames agora, você vê como medida realmente importante? Então, depende. Em relação à questão, né, que está sendo feita aqui na cidade, medida epidemiológica, ela é importante para a gente saber em qual nível de circulação está o vírus aqui na cidade, por exemplo. Então, a gente faz isso por amostra, né, por amostragem. A gente pega N pessoas aí assintomáticas, que não tem nada,
e faz o teste rápido para a gente ter proporcionalmente falando, com cálculos estatísticos, qual que é esse nível de circulação do vírus aqui na cidade. Só que acontece que está um pouco banalizado aí por parte da população e até mesmo dos profissionais de sair pedindo para todo mundo, né? E o que acontece, principalmente em relação ao teste rápido e a sorologia? Vamos supor que você faz ele hoje, deu negativo, isso não quer dizer nada, entre aspas. Pode ser que você está numa janela imunológica, né? Pode ser que semana que vem ele venha positivo. Então é importante saber que a gente tem tipos diferentes de exames para serem feitos em momentos diferentes, né? Vamos explicar para o pessoal de casa o que é janela imunológica? Vamos. A janela imunológica é o tempo, né, que o micro-organismo entrou no seu sistema, você entrou em contato com ele para desenvolver os sintomas, né? Então, para você desenvolver realmente a doença, pode ser 2 dias, 3 dias, 10 dias, a gente vê que do coronavírus é até 14 dias. Por isso, a quarentena, que é o tempo que a gente tem que ficar afastado se a gente pegar, é 14 dias, não é à toa, não foi tipo, é 14 dias por quê? É porque o tempo dessa janela imunológica pode acontecer. Então, é importante... Às vezes você não está sentindo nada, às vezes você não está sentindo nada, a sorologia não converteu e você pode estar infectando, por exemplo, as pessoas. Justamente. Isso pode acontecer. E você pode estar transmitindo, né? Transmitindo. Quais são os tipos de exames, doutora? Vamos falar sobre isso? Porque fala-se de PCR, sorologia. Explica para nós. Então, isso aí é importante, né? O exame, assim, primeiro que surgiu aí do coronavírus é o PCR. O que é o PCR? Ele é uma reação em tempo real do vírus, da viremia, da quantidade de vírus que a gente está naquele momento, como se fosse assim, uma carga viral. Então, ele deve ser feito no momento que a pessoa está com sintomas. Então, o momento ideal é a partir do 2º dia do sintoma, até o 10º ele ainda pode vir positivo, mas o ideal é 2º, 5º, 6º dia de sintoma, né? Depois, não adianta fazer o PCR, porque o vírus já clareou, seu sistema imune já foi lá, já brigou com ele, então já clareou isso. E aí, depois desse tempo, existe, então, a sorologia, ou o teste rápido, que ele mede anticorpo, IgM e IgG. O que é o anticorpo? Antes disso, peraí, antes de você explicar isso, é porque eu vou no pensamento do pessoal de casa, né? Porque senão você vai deslanchando, né? Olha só, doutora, esse de suave, o suave que faz nasal, a gente vê, né? Esse suave, ele é PCR ou ele é sorologia? Suave é o PCR. PCR. Então ele vai identificar e deve ser feito viral, no momento do sintoma, carga viral. Isso, justamente. Tá. Então tem que ter o RNA lá do vírus, né? Justamente, tem que ter o RNA presente, material genético do vírus. Isso. Tá. Agora vamos evoluir naquilo que você falou. Passou uns 15 dias, 10 dias, já não vai adiantar o PCR. Não vai adiantar. Ele vai vir negativo, muito provavelmente, mesmo que você tenha tido já contato com o vírus. Por quê? Porque você está com o vírus, mas caiu a carga, é isso? Caiu a carga. E aí ele tem a sensibilidade que não pega. Caiu a carga viral. Ou se for muito tempo depois. Entendi. Ou se for um tempo depois maior, tipo 15, 20 dias, é porque às vezes você não está com o vírus mais. Seu corpo já clareou o vírus e você produziu o anticorpo, né? Que é o outro teste que a gente faz. E aí esse teste seria a sorologia. A sorologia. É o do sanguezinho, do sangue. Do sangue. Tem tanto no sangue que você tira da veia ou da pontinha do dedo, né? Mas eles são feitos do sangue. E o que ele mede? O anticorpo, né? O que é o anticorpo? Quando você entra em contato com o vírus, com bactéria, o corpo, né? O vírus, a bactéria é chamada antígeno. O que é? É uma coisa que o corpo não entende o que é. Ele entende, nossa, entrou um negócio aqui, o que é isso? É estranho. Eu tenho que produzir alguma coisa contra ele, uma arma para matar. Isso é o anticorpo, né? E aí, o teste rápido, ele vê se você já produziu esse anticorpo. Então, e aí são 2, o IgM e o IgG. Qual que é a diferença? O IgM é a fase aguda, você ainda está transmitindo. Você ainda está com a fase mais inicial, né?
O IgG quer dizer o quê? Eu tive no passado coronavírus. Eu tive contato. Não transmito mais. Estou curada, mas tive contato com o vírus. Em algum momento, às vezes foi assintomático, mas pode ser que teve. Sabe que relação que eu faço muito para as pessoas entenderem? Com a rubéola, quando a grávida, né? Então, por exemplo, Sim. a pessoa está gestante, né, doutor? Explica isso. Quando ela está IgG, IgM positivo, na gravidez é complicado, né? Porque ela pode passar para o bebê. Isso. E quando é IgG, ela ficou imune, né? Que a gente fala, ela não é mais susceptível a ter a doença novamente. Ou seja, aquela mãe, ela já teve a rubéola lá no início, né, doutora? Da vida, por exemplo, ela teve enquanto criança. Isso, às vezes ela teve muito tempo, né? A gente não Muito sabe o tempo. tempo, mas ela já teve há muito tempo, E aí, quando ela fizer a provavelmente. sorologia, vai dar IgG positivo. Vai dar IgG positivo. Porém, não tem chance, né? Assim, não tem risco de infecção para o bebê. Justamente, porque ela não está com o vírus, nem com a bactéria, nem, né? Ela está só com o anticorpo que o corpo produziu contra. E que é a famosa célula de memória, né? Então, por exemplo, se for uma doença que a gente pega mais de uma vez, a hora que pegar de novo, o corpo já vai ver, falar, esse aqui eu conheço, esse aqui não é a primeira vez. Então, eu vou já produzir anticorpo mais rápido. E é assim que funciona a vacina. Para o coronavírus, a gente ainda não tem aqui, né, disponível, está em teste e tudo, mas o racional da vacina é esse: você coloca o coronavírus, o vírus atenuado, ou seja, ele fraquinho, e o corpo vai e produz o anticorpo. Quando você pegar o vírus de novo, você ou não pega, ou você tem muito leve, porque você já teve esse contato. Tá. Então vamos lá. Agora vamos pensar aqui de novo em relação ao coronavírus. Se a Uhum. pessoa fizer um examezinho lá, o exame de sangue, deu IgM positivo, IgM, porque na plaquinha de exame, podia ter que a plaquinha não tem. Você tem aí a plaquinha? Não, né? Também não tô com ela aqui, Você não. não tá. Mas Depois, ele mostra. aí tem IgM e IgG, não é isso? Isso. Se o IgM ficar positivo, quer dizer que a pessoa tá Na fase aguda da doença. Ela provavelmente, como o coronavírus é um vírus novo, às vezes tem coisa que a gente nem sabe responder, na verdade. O que a gente vem vendo, vem sim, sendo visto na prática, é que o IgM ele pode ficar positivo até um tempo maior, assim, do que as outras doenças que a gente conhece. Mas o que a gente sabe é, se você tem IgM, você já teve contato com o vírus há pelo menos 7 dias, que é o tempo que o corpo produziu, né? Demora para produzir esse IgM, e você ainda está na fase aguda. Acontece que pode ser que você produza o IgG e ainda mantenha o IgM positivo um tempo maior. Fique com os dois positivos, IgM e IgG. Isso pode acontecer também. Entendi, mas a tendência natural do que a gente sabe das outras Uhum. doenças é o IgM deixar de ficar positivo e ir Isso, para o IgG positivo, não é isso? isso. Ele vai, à medida que o IgM vai caindo, né? A gente vai produzindo IgG inversamente proporcional e vai ficando imune. Ou seja, estamos imunes. Tá, mas aí vamos lá. Para o coronavírus, não dá para a gente falar que a pessoa está imune, né? Então, dos trabalhos até hoje já vistos e do que a gente anda discutindo entre nós infectologistas, a princípio, sim. Os casos que já saíram até mesmo na mídia, né, falando que a pessoa pegou de novo, na verdade, estudando melhor o caso, é, é o que a gente chama de, não é recidiva, é uma recaída. A pessoa melhora e piora de novo, mas é a mesma doença. Não é que ela teve contato com o vírus novamente, né? Assim, do que a gente sabe hoje. Pode ser que o vírus sofra mutação e que a gente vai pegar de novo? Pode. Porque os vírus são muito fáceis de ter essas mutações, né? Isso pode Igual realmente acontece com o acontecer. vírus da dengue, né, doutora? Porque a dengue, às vezes, a pessoa tem uma vez, depois tem outra. Tem outra. Porque a gente tem sorotipos diferentes, né? Do da dengue especificamente, a gente tem 4 sorotipos conhecidos. Então, a gente pode pegar 4 vezes dengue, né? E não é todo vírus que é Especificamente. assim, né? Porque, por exemplo, Não, já a rubéola, por exemplo, não é assim. justamente.
Aí pegou e realmente não pega de novo. O que a gente acha, até agora, acha por estudo, né, não é achismo, assim, do que a gente estuda, é que pegou uma vez o coronavírus, a gente vai estar imune, a princípio. Bom, você como infectologista, o coronavírus é diferente, essa pandemia está sendo diferente para você em qual sentido? Você que é uma pessoa que lida com HIV, com É, sarampo, rubéola, enfim. É diferente em quê, doutora? Para você, então, pessoal. isso é uma opinião minha mesmo. E, por exemplo, a da H1N1, né, eu também estava presente nessa epidemia da H1N1. Atendi, inclusive peguei H1N1 em 2009, quando foi a epidemia de tanto atendimento que eu fiz nessa época, né? Então, assim, E a gente tinha já essas, teve. e tinha essas precauções todas de máscara, óculos, tudo. Você lembra de 2009 ou não? Eu Assim, lembro um pouco engraçado, eu lembro um é, pouco. era bem menos que agora. Tinha muita questão do álcool gel, né? Claro, porque ele realmente tem essa função. Mas, por exemplo, máscara na rua, isso, máscaras igual a gente está usando hoje, não teve em 2009. Eu como assim, pessoa mesmo, minha opinião dessa epidemia especificamente, dessa pandemia, é que ela é a primeira pandemia digital que a gente teve. Então, o mundo está muito mais digitalizado, o mundo está e a gente vê tudo ao mesmo tempo, e aí aquilo fica grande, cresce, né? Não que não seja importante, mas eu vejo muito isso. O coronavírus tem uma grande diferença dos outros vírus. Não é a questão da mortalidade, não, nem da morbidade. É a questão da transmissibilidade, ou seja, ele é muito facilmente transmissível. Então, assim, uma pessoa passa para outra com muita facilidade. Então, Mas por o exemplo, H1N1 não era assim também? Ou ele é é mais também, ainda? pelos estudos, o H1N1, cada pessoa transmitia para entre uma ou duas outras pessoas. Para o coronavírus, do que a gente sabe hoje, cada pessoa transmite para 4 até 7. Ah, então aí é Então, o difícil. índice de transmissibilidade é muito mais alto. Essa é a grande questão. Por isso que a gente realmente fala que a maioria das pessoas vai ter contato realmente com esse vírus, os 80% da população. Eu queria muito falar com você justamente por causa dessa experiência sua e para a gente entender um pouquinho assim, até o que passa na cabeça de um infectologista. Será que essa questão digital que você falou acaba que as informações chegam mais rápido e também bom, não sei, será que essa pandemia acaba sendo uma está se fazendo algo muito maior do que realmente é, claro que é sério, é grave, mas Sim. já teve o H1N1, igual que você disse, ou, bom, não sei. Qual que é a sua opinião em relação a isso, né? Então, eu acho que por esse grande diferencial do coronavírus transmitir muito mais pessoas pegam ao mesmo tempo. Né? Então, a gente pode ver aqui mesmo em Uberlândia que a gente estava tendo poucos casos e agora está aumentando bastante. E provavelmente vai aumentar mais agora no mês de junho e julho, antes de começar a cair, por essa questão da transmissibilidade. Então, como muitas pessoas podem pegar ao mesmo tempo, acaba tendo a questão, né, de ter leitos, toda essa questão que a gente entra aí agora em leitos, respirador, né, e tudo mais. Eu acho que o grande X é a transmissibilidade, não é nem a gravidade, e sim a transmissibilidade. Vamos falar um pouquinho de tratamento, porque fala-se muito sobre a cloroquina, né? Aí teve um estudo com N baixo sendo favorável. O N baixo, parece que era 40 pessoas, foi Teve favorável. uns Depois tiraram 60 esse também. estudo, e agora tem uma pesquisa que foi publicada na Lancet com N alto, né? E que foi desfavorável. Um era favorável e esse desfavorável. Qual que é a sua opinião? Mas mesmo assim eu recebo prescrições de hidroxicloroquina, de cloroquina. Os médicos estão prescrevendo. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Os médicos, inclusive eu, estou prescrevendo. A minha opinião em relação à hidroxicloroquina, na verdade, assim, em relação a esses trabalhos, né, que eu li também,
Esse, principalmente agora, do Lancet, que veio, tipo, para tirar por terra, né, a questão da a hidroxicloroquina realmente não funciona, ele tem muito, muito viés, ou seja, alguns erros ali na metodologia. Tanto que o próprio Lancet, que é uma revista super bem conceituada, né, retirou ele e está revisando o próprio trabalho. Ah, foi Pelas retirado questões. também? Isso eu não sabia. Foi, Porque da aquele primeiro eu sei que metodologia. foi aquele francês, né? É. Ele foi, na verdade, retirado a contestar, né, para ser revisto, né? Então, o que que eu penso, né, da questão da hidroxicloroquina? A gente vê, assim, muito dos pacientes que eu vejo tendo, né, quem realmente tem os sintomas e desenvolve a doença, ele tem algumas fases, né, de desenvolvimento. Então, por exemplo, primeiro começa geralmente leve, com uma síndrome gripal, ali, tosse. E quem vai piorar, que é uma pequena porcentagem da população, isso que é importante, né, saber, ele geralmente piora depois ali do 7º dia de doença, de sintoma. E aí, quando piora, a piora é realmente rápida, rápida. O paciente está aqui conversando, daqui a pouco ele está com falta de ar, precisando às vezes ser entubado, depois quando tem essa evolução. Então, o que a gente entende é que primeiro tem uma fase viral, de replicação viral, e depois tem uma fase inflamatória, ou seja, aí seu corpo já está todo inflamado contra esse vírus. Aí é muito difícil da gente agir nesse momento. Então, os primeiros estudos que foram feitos com a hidroxicloroquina, eles estavam assim meio que duvidando dela e estavam usando em pacientes muito graves, tipo assim, tá muito grave, vamos tentar. Só que depois eu vou responder aqui o que ele está me perguntando. Só que usando nessa fase de tão gravidade, ela não dava conta mais. Aí eles mudaram e começaram a estudar a hidroxicloroquina na fase mais inicial, que é essa fase aí de grande atividade viral. E aí sim a gente tem visto, né, resultados mais favoráveis quando a gente usa no início da doença. É claro que a gente queria que tivesse estudo com um grande número de pessoas, para a gente avaliar e prescrever com toda certeza e segurança. Mas a gente está numa guerra, não dá tempo de esperar desenvolver esse estudo por 2 anos, duplo cego, randomizado, né? Tanto que o próprio Ministério da Saúde e o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, aprovou o uso, o médico decidir, né, se ele quer utilizar ou não no paciente. E o paciente assina um termo, né? Mas a gente já vê muitos pacientes, antes de coronavírus, já utilizava esses produtos, já utilizava a hidroxicloroquina aqui conosco mesmo. Então, eu falo que agora surgiu uma loucura, porque a hidroxicloroquina dá arritmia, porque isso, porque aquilo. Eu falo, gente, a hidroxicloroquina é antiga, usada para várias outras doenças. A cloroquina para malária, a hidroxicloroquina para doença autoimune. Como? Lúpus eritematoso e artrite reumatoide. E assim, como qualquer medicamento, tem efeitos colaterais, sim, como qualquer remédio que a gente for ler bula, né? Por isso ele deve ser prescrito por um médico. Quem tem problemas já cardíacos, né? Uma particularidade específica no eletro, que é o aumento de uma área lá que a gente chama de QT no eletro, tem contraindicação, tem mais risco de ter os efeitos colaterais, isso realmente existe. Mas a gente sendo feito de uma forma certa, é seguro, né? Sempre prescrito pelo médico. E aí, realmente... É claro que o médico, como você, né? Que tem uma visão integrativa e holística, além, por exemplo, você vai prescrever uma hidroxicloroquina que seja, mas você também vai colocar junto suplementação, que seja como protetor, né, doutora? Com toda certeza. Vai ser prescrito, sim, a hidroxicloroquina no início, principalmente se for paciente se for meu paciente e tiver fator de risco, por exemplo, que é grupo de risco, a gente vai falar depois também. E junto vai várias outras coisinhas a mais, como eu disse, vitamina C, zinco, né? Coisas para fortalecer ainda mais o funcionamento da hidroxicloroquina. Né, NAC, né? N-acetilcisteína, excelente também. NAC,
A gente trabalha também muito com os biomamps, que você falou, com os lactobacilos, Sim. né? O próprio zinco, o magnésio vai ser importante, vai ter um papel importante. Magnésio, justamente. Né? Bom, Tem todo o combo. então é todo um combo, né? O pessoal acaba falando, kit Covid. Não, gente, ninguém tá fazendo marketing nem sensacionalismo de kit Covid, não. Na verdade, o principal é você procurar o médico que vai te passar toda a estrutura, todo o arsenal possível para melhorar a sua imunidade e melhorar que seja a sua proteção cardíaca, né, doutora? Isso, melhorar a evolução, né, da doença. E que ela seja mais breve, mais rápido, que o vírus seja clareado mais rápido possível. Então, assim, a gente tem muitos arsenais para isso. Aí surgiram, assim, assuntos sobre ivermectina, sobre a Anitta, né, o Anitta. Então, ivermectina e Anitta também já teve, né, alguns trabalhos menores, mas a gente já sabe também que não é de agora, tanto a ivermectina, quanto a Anitta e quanto a hidroxicloroquina, de trabalhos antigos, que eles são eficazes contra alguns vírus. E como a gente está, né, num momento, assim, crucial, acaba testando de tudo. Eu, particularmente, com os meus pacientes, não faço esse mix. Anitta, mais ivermectina, mais hidroxicloroquina. Eu gosto um pouco, assim, mais de focar, e eu acho que às vezes menos é mais. Senão você vai também, um vai para um lado, o outro piora aquilo, assim, vai virando mistura, né? Então, assim, nesse momento com os meus pacientes, eu tenho avaliado mais a questão do uso da hidroxicloroquina com a cloroquina. Mas eu acredito que a ivermectina tem seu papel também, pelo que eu estudo. E tem um outro que a gente ainda não tem disponível no Brasil, que é o Redesivir, que provavelmente vai ser o Tamiflu aí do coronavírus, né? Mas eu acho que isso para próximo ano, talvez. A gente vai conseguir ele na manipulação também. Já abriu ele para manipulação também. Tem então? Abriu para manipulação, então a gente vai poder adquirir ele também. Legal. Depois eu te passo essas ideias aí para a gente poder montar algo específico também, né, para os seus pacientes. Sim. Doutor, sobre os grupos de risco, então. Tá. Posso responder uma pergunta aqui primeiro? Claro, vamos lá, vamos responder. Alguém o Wallace me perguntou aqui, ainda dá tempo de cuidar da imunidade das pessoas? Qual o tempo para aumentar a imunidade com o uso de ativos farmacêuticos? Com certeza ainda dá tempo. Eu falo que para medicina integrativa e funcional, a hora é agora, né? A gente tem esse momento, até porque a gente não melhora a imunidade para o coronavírus específico, a gente melhora a imunidade para a nossa saúde, para a nossa vida, né? O tempo específico, assim, te falar assim, a partir de quanto tempo a gente toma que já melhora a imunidade, na verdade, os benefícios já existem a partir do momento que você está usando, né? A partir do momento que você começou a usar, você já tem benefícios. Claro que eu gosto de deixar sempre claro que não é só tomar suplemento, né? É toda aquela questão que eu falei. Cuidar da mente, das emoções, do sono, da alimentação, né? Do exercício físico, tudo isso em conjunto. E também me perguntaram aqui também do AS, né? Não sei se você viu aqui, estão falando muito sobre o AS. Tem alguma comprovação científica nesse sentido? Ele realmente pode ajudar ou não? Então, o que a gente tem visto do coronavírus, alguns efeitos, alguns sintomas diferentes, né? Pessoa com sintomas de pele, às vezes algumas lesões de pele. E uma das coisas que a gente tem visto é que ele aumenta um exame que a gente chama que é D-dímero, dímero D, que é uma maior predisposição à trombose, ou seja, um trombo entrar, por exemplo, num vaso e entupir ele, no pulmão, por exemplo. Pode ser até uma causa de piora. E aí, por isso que entra essa questão do AS, né? Não para o coronavírus, mas sim para essa parte do sangue mais grosso, digamos assim, que pode ficar com o coronavírus. Como antiagregante plaquetário. Mas não é para todo mundo, claro, tem que ser avaliado caso a caso, não é como prevenção, nada disso. É uma questão que pode ser utilizada em alguns casos específicos. Nossa, e você me chamou a atenção aqui falando sobre isso, me veio à mente a questão da dengue, né?
Porque aí o AS seria problemático Sim. para dengue hemorrágica. Não, e assim, aqui em Uberlândia, especificamente, a gente não pode esquecer da dengue, né? A gente tem muitos casos de dengue. E acaba, por ser uma doença viral também, ela tem alguns sintomas que são parecidos com o do coronavírus. Ela não tem sintoma respiratório, mas ela tem mialgia, que é a dor no corpo, né? Tem febre. Então, assim, não é tudo que é coronavírus, isso também é importante, porque agora tudo é coronavírus, né? A pessoa espirrou, é coronavírus. Então, a gente precisa realmente avaliar, porque, por exemplo, para a dengue, a gente não pode usar esse. Então, não é recomendado ficar usando, assim, sem critérios, Não, e né? são medicamentos que às vezes está na caixinha de remédio, né? De casa. Sim, O é, AS, né? Então, assim, pessoal de casa, por favor, procurem um médico. Nada de automedicação, saber o que o vizinho está justamente, usando, o outro está usando, nada disso. Procurem um médico, porque realmente é muito sério, né, Marcelo? justamente, justamente. Marcela, a sua visão como infectologista. Eu sei que é polêmico, mas a gente não está falando de política, a gente está falando que ainda mais esse momento triste do Brasil em política, né? Estamos Não, falando nada certo. disso. Eu quero a sua opinião como infectologista. Quarentena, lockdown, é necessário mesmo ou é uma utopia isso? O vírus tem que circular, vai infectar algumas pessoas mesmo, isso é inevitável. A sua opinião? Essa questão ela é bem difícil realmente, inclusive para nós como infectologista, como experts aí no assunto, ela é difícil e eu falo, até falei num vídeo que eu fiz ou numa live, não sei, que é muito fácil você ser crítico depois que as pessoas tomam as ações, né? Nossa, eu não devia ter feito, se tivesse feito, enfim. Uma coisa é fato, esse vírus veio com essa grande transmissibilidade e muito provável, pelos estudos, até 80% da população vai pegar, né? Qual que é o racional teórico do isolamento, por exemplo? É que a gente vai reduzir a circulação desse vírus, retardar a famosa achatamento da curva, né? Para não ter aquele boom de casos. Mas eu vejo assim, não sei se, não acho que a palavra nem seja essa, certo ou errado, mas eu vejo que às vezes as pessoas, e aí eu tô falando nós mesmos como cidadãos, coloca muita responsabilidade no outro, na questão do prefeito, do secretário, né, do presidente que seja, ele que tem que fazer isso, mas nós temos que cuidar. Então, caso, por exemplo, agora, né, que o Uberlândia tinha aberto recentemente o comércio, era para ir, realmente você precisa, né? Você vai lá se você realmente precisa, né? Para ficar passeando. Então, assim, com certeza o que eu sou a favor e essa questão de aglomerações, elas realmente têm que ser evitadas, né? Porque se a gente fizer uma festa, sei lá, com 200 pessoas e uma pessoa estiver infectada, vai infectar os 200. Agora, lockdown total, em alguns casos aqui no Brasil, foi necessário pela questão também de saúde mesmo, de não ter De não vaga, ter leitos, mas né? De não ter de não ter leitos. leitos, Não, Berlândia agora, justamente. o Adelma acabou de soltar, está com 95% dos leitos ocupados. Então, assim, a gente fica preocupado com isso. Mas até porque não tem se é coronavírus, né? UTI, as pessoas precisam por infarto, por AVC. E aí entra a questão também que é muito difícil da gente lidar mesmo, que é uma balança da economia, né? Você vai parar um país por quanto tempo? Até quando as pessoas conseguem? Entra muito para mim que eu vejo no meu consultório por trabalhar com essa área de medicina integrativa, a questão da saúde emocional. As pessoas estão ficando mais adoecidas de estar, além de estar sobre o estresse, sobre pressão do coronavírus, você tem medo que alguém da sua família pegue, que sua mãe, que é do grupo de risco, pegue. Você tem medo de ser demitido do trabalho. Você tem medo porque você não está recebendo. Isso adoece muitas pessoas. Então, eu vejo que é um equilíbrio difícil, realmente, uma balança difícil de equilibrar para quem está, né, em poder de tomar essas decisões, realmente não é fácil, porque uma coisa que eu acho que é unânime é que as pessoas que são do grupo de risco, essas sim devem ficar totalmente assim isoladas possível, né? As que são do grupo de risco. A Isso gente com vai falar desse certeza. grupo de risco agora, né? Aí você É, respondeu as perguntas. Quem é verdade. realmente?
Então, o grupo de risco para o coronavírus ele foi sendo mudado durante a epidemia, né? Primeiro a gente colocou a questão dos idosos, que ainda vem mesmo. Depois apareceu aí os hipertensos e diabéticos, que a gente viu acontecendo mesmo em pessoas que não eram idosas. Criou-se no início aí uma questão de que crianças não era grupo de risco, gestante não era grupo de risco. Depois a gente viu que também é uma população mais vulnerável, que não muda muito do H1N1. H1N1 é gestante, criança, idosos, né? O que a gente viu, o que mais me chamou atenção no coronavírus em termos de grupo de risco foi a obesidade, né? O último trabalho que eu li fala retirando a idade, porque a idade não é um fator de risco mutável, né? Se eu tenho 70 anos, eu tenho, ok. Apesar que, né, tem pessoas de 70 anos e pessoas de 70 anos. Isso são coisas diferentes, mas tirando essa questão da imunidade, a obesidade foi o fator de risco mais importante para levar a pessoa para UTI. Então, isso é muito grave, né? Porque a gente tem no Brasil mais de 50% da população acima do peso. E você gostaria de salientar algumas dicas agora desses cuidados que a gente tem que ter nesse momento? Só para a gente encerrar um pouco esse assunto. Essa questão dos cuidados, né? Por exemplo, ao sair de casa, a gente está ainda, né? Nessa campanha aqui em Uberlândia para sair realmente, se for necessário, né? Essa questão de... Tanto que agora até mesmo ele fechou os bares e tudo. Então, assim, sair realmente se for necessário. E, ao sair, usar realmente máscara, mas vai além, né? Porque eu vejo muito uso errado de máscara. Põe a máscara aqui, vira uma bagunça. A questão da higiene das mãos, que é super importante. Então, álcool gel ou água e sabão, né? E a distância, né? Não ficar muito nesse aglomerado. Essas são as principais recomendações assim, específicas para o coronavírus. Bom, você falou de saúde psíquica dos seus pacientes, né? Dessa questão de transtorno, estresse, esse momento emotivo. Como que você tem lidado com seus pacientes em relação a isso? Tem uma procura maior no consultório por causa disso? Então, isso é bem interessante que eu vi no meu consultório, isso eu tô falando lá do meu, né? E até conversando com alguns colegas também, que quando surgiu a história aí, né, do coronavírus, que parou lá em março, fim de março, abril, os pacientes sumiram, né? Desapareceu todo mundo, porque estava todo mundo com medo mesmo de sair e tudo. Acontece que eu acho que muitos de nós achamos que isso ia durar 15 dias, 20 dias, e nós já estamos aí 3 meses, né? E ainda vai mais uns 2, 3 aí nisso. E eu tenho visto já depois, logo depois, que mudou. As pessoas, né? A questão médica é ou deveria ser, né? Saúde, uma prioridade. Então, já vem de novo a busca, né? A busca aí pela prevenção, pela saúde. Então, uma coisa que me chamou muita atenção nessa epidemia é que, assim, a gente pôs realmente em prova o tanto que a gente tem medo de morrer, né? Porque isso aí é medo de morrer. É só justifica isso. Só que quando, por exemplo, o paciente me procurava ou antes de existir coronavírus, quando você fala para ele, você tem que cuidar, você emagrecer, porque pode ser que no futuro você tenha diabetes, está muito longe, né? Ele fala, esse futuro é quando? Quando que eu vou ter diabetes? Eu vou aproveitar a vida agora. Agora não, agora as pessoas estão com uma visão mudando que, tipo, eu tenho que cuidar agora, porque pode ser que seja agora que eu pegue esse coronavírus, por exemplo, e fique ruim ou até mesmo evolua mal. Então, eu tenho visto no meu consultório, e eu até falo isso nos meus stories, que a gente tem que cuidar, fazer toda essa questão aí que eu falei anteriormente do cuidado, mas que a saúde não pode esperar, né? A gente não pode esperar a pandemia acabar para cuidar da saúde, muito pelo contrário, a gente deve cuidar agora. E realmente eu tenho visto uma procura maior, assim, não que a pessoa vai me procurar por uma questão de ansiedade, somente depressão. Eles procuram por saúde, mas quando a gente vai questionar e conversar, sempre tem essa questão aí da ansiedade estar maior, o sono está ruim, entra insônia.
né? E eu lido muito com isso, trabalho ou com fitoterapia, ou com florais, né? Tem várias questões, técnicas mesmo, meditativas. Isso depende muito do perfil do paciente. O sono, então, que você falou, né? O sono, é possível... Vamos fazer uma pergunta bem assim abrangente para as pessoas de casa entenderem. Aham. O sono, a pessoa tem dificuldade de dormir, realmente tem. Ou ela acorda à noite e ansiosa, não consegue dormir, ou então ela tem dificuldade de começar a dormir. É possível fazer um tratamento com a doutora Marcela Menezes e voltar a dormir? Com certeza, é totalmente possível e assim, e necessário, né? Porque o sono é assim, se você fica uma noite sem dormir, no outro dia a gente sabe que nosso rendimento não é o mesmo. Mas tudo bem, foi uma noite que você teve alguma insônia, que você saiu para balada, enfim. Agora a questão da insônia crônica é que é o problema, né? E a gente tem justamente duas bem diferentes, que é a dificuldade do início e essa questão do acordar no meio da noite, né? Do despertar no meio da noite. Então, para essa dificuldade no início, a gente lança mão de alguns suplementos, né? O mais falado e comum é a melatonina, que também tem o problema de ser, às vezes, super utilizado em doses altas. Então, é importante, não é porque a melatonina não é um Rivotril, né? A melatonina não é um remédio que você vai tomar e você vai capotar. A melatonina é um hormônio que o nosso organismo produz e que vai te auxiliar nessa questão de iniciar o sono. Então, precisa da pessoa estar deitada em um ambiente escuro, sem ficar no telefone, né? Não é uma questão, com 3 miligramas eu não dormi, vou tomar 10, não é bem por aí, né? E a questão do despertar no meio da noite, que geralmente tem muito a ver com níveis altos de cortisol, né? A gente pode utilizar outros suplementos aí para achatar e melhorar essa curva aí do cortisol. Agora, uma coisa que realmente é bem difícil, isso eu vejo na prática, e quando o paciente chega usando esses benzodiazepínicos, que é o Rivotril, por exemplo, que eu falei, e outros dessa, fazer esse desmame realmente é difícil, sabe? É complicado a gente retirar, porque mexe com todo o sistema nervoso central, é uma coisa que tem que ser feita bem paulatinamente, porque senão o paciente fica realmente assim, em abstinência mesmo. Então é complicado, mas é totalmente possível a gente voltar a dormir, né? Isso é totalmente possível. Doutora, esse momento também fazem com que as pessoas consumam mais carboidrato, né? O pessoal anda bebendo muito, né? Muito. Vamos ver agora com essa questão dos bares estarem fechados depois das 6 da tarde, né? Mas, além da bebida, comendo, e aí pela ansiedade acaba tendo uma compulsão alimentar por carboidrato. Como que você tem Isso aí lidado tem. com isso com seus pacientes? Isso eu tenho visto bastante em pacientes que já são meus pacientes há alguns anos e que estavam, né, em tratamento de emagrecimento, um reganho de peso nesse momento, né? Porque a questão do tratamento da obesidade, eu falo sempre que o paciente que é obeso, ele tem que encarar como uma doença e fazer o tratamento mesmo. E é comum, né, nesses tratamentos, a pessoa está indo bem, por alguns momentos sair ali da reta, voltar. E eu tenho visto bastante agora com os meus pacientes essa questão de um ganho de peso na quarentena, porque eu falo que ninguém tem compulsão por comer alface, né? A gente tem compulsão por comer chocolate, mulher principalmente, ou massa, é doce, é carboidrato, por quê? Porque ele ativa a serotonina, ele dá a sensação ali de bem-estar, e é tudo que a gente quer nesse momento, só que é um ciclo vicioso. Então, com os meus pacientes especificamente, pacientes que já estavam tratando principalmente os que já estavam tratando para emagrecimento, eu fico realmente no pé especificamente, a gente rever a alimentação, né? Rever suplementos que ajudam nessa compulsão por doce, usa cromo, por exemplo, picolinato, a gente pode usar gimnena silvestre, a gente tem várias questões aí que a gente pode auxiliar o paciente nisso e também, se for preciso, um auxílio psicológico. O que importa é a gente usar todas as armas que a gente tem, porque realmente o ganho de peso não é saudável, né? E essa compulsão alimentar, ela não é saudável. Eu falo que o alimento não pode mandar na gente, é a gente que tem que mandar no alimento. Né? Se a gente vai Doutora, ou comer ou então não.
a opção das nossas trufas, né? As trufas Nutramed que são saudáveis. Sim, Né? claro. Olha Eu só falo que que legal. sem açúcar, né? Ó, olha só a nossa caixinha que a gente fez pro Dia dos Namorados. Tá Muito vendo? legal. A gente lançou ele na Páscoa passada, né? E esse chocolate aqui, na verdade, a gente está colocando as trufas aqui dentro, ó. Então, aquelas trufas que eu já levei para você, só que agora a gente fez outras opções também. A gente fez com a opção da estévia, tudo bem. A estévia que é natural, mas ela acaba deixando o residual um pouquinho amargo. Acho que você experimentou essa. Mas fizemos algumas também com açúcar de coco agora. Então, a gente tem as duas opções. Para aquela pessoa que não quer ser tão rigoroso em questão do açúcar, né? Apesar de que o açúcar de coco, ele é vegano, é natural também, né? Sim. A gente está usando tudo leite de coco, que é vegano, né, doutor? Gracinha. E adoçado com estévia ou com açúcar de coco, mas aí você tem aquelas opções de colocar whey protein, ou então, doutora, colocar, por exemplo, produtos para emagrecimento, Morosil, por exemplo, que você gosta, o Citrimax, né? Sim. A gente pode, né? Eu falo isso muito com os pacientes, que eu gosto muito da questão da regra 90-10, né? A gente não precisa ser certo 100% do tempo, né? Porque a gente também quer, de vez em quando, comer, né? Eu às vezes, quando como, até faço questão de colocar na minha rede social, porque, de vez em quando, eu quero, sim, chocolate, que seja um chocolate comum. Mas, na maioria do tempo, 90% do tempo, a gente deve andar bem. E, para isso, a gente lança mão justamente disso, né? De trufas sem açúcar, ou com açúcar de coco, com cacau, ou chocolate 70%, ou o próprio cacau mesmo, que é o melhor, 100%. E, além de tudo, você ainda pode pôr suplementos nisso, né? Porque tem gente que tem dificuldade. É importante frisar que não especificamente não ter açúcar é saudável. Não. Sim. Além de não ter açúcar, não tem um monte de coisa que também não pode ter. Justamente. Né? Lactose, glúten, a questão de maltitol e xilitol também, que às vezes causam transtorno da pessoa que tem disbiose, por exemplo. Né, doutora? Sim. Essas questões aí, eu acho que depois, gente, em uma outra oportunidade, eu não sei nem como é que tá nosso tempo aí. A gente está quase terminando. A gente pode até conversar. A gente tem mais uns 10 minutos. A gente tem mais uns 10 minutos. Eu tirei meu fone, tá dando para ouvir do mesmo jeito? Tá ótimo, tranquilo. Tá, é porque eu tive que pôr carregar aqui meu celular. Depois a gente pode também aprofundar mais nessa questão açúcar, né? Porque às vezes a pessoa acha que não comer açúcar, mas aí vai comer sucralose. Sucralose. Tem muita gordura trans, gordura monossaturada, né? Justamente. Então, o melhor, né, eu falo que é a gente ir controlando o nosso paladar para cada vez ser menos dependente do açúcar. Bom, mas então só vou deixar a dica aqui, se você me permite. Pessoal, essa é a nossa caixa de presente para você presentear seu namorado, sua namorada, no Dia dos Namorados, com chocolates saudáveis. Aí eu uso aquela frasezinha sempre, porque ficar em casa merece ser seu melhor momento. Eu espero que meu marido esteja vendo a live para ele encomendar uma aí para mim. E, Carlos, você tá vendo, né? Porque aí a gente vai comer chocolate saudável, É verdade. Doutora, eu vou deixar aqui um tempinho agora para suas últimas considerações. Em relação a esse momento, bem-estar, como que você está lidando com seus pacientes no geral, em relação a tantos estudos que acaba a gente desenvolvendo por causa desse momento, né? Todo mundo em casa, e também sobre o próprio coronavírus. Então, meu recado, o que eu faço, né? Eu falo que, na verdade, o que eu faço, independente de ser agora no coronavírus ou não, o que eu falo e faço com os meus pacientes é o que eu realmente faço na minha vida, né? Com os meus filhos, com meu marido aqui em casa, com a minha família. E é o que eu realmente faz, assim, meu coração vibrar
e levar isso para as pessoas, né? Que é saúde. Então, a gente ter saúde não tem nada melhor. E ter saúde não é não ter doenças. Então, isso é muito específico. Eu recebo muito paciente que fala assim: ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô com cansaço, eu tô com o cabelo caindo, eu tô com isso, mas eu sou saudável. Então, assim, não é porque você não tem nenhuma doença que você é saudável. E quando eu vou pegando e fazendo as suplementações do paciente, que ele vai se sentindo bem, ele volta no retorno e fala: doutor, eu estava ruim demais, eu não sabia. Isso que é estar bem. Então, eu acho que assim, a gente está num momento crucial, né? A maioria das pessoas é em casa, e a gente, assim, tentar aproveitar esse tempo. Eu sei que é difícil, sei que está todo mundo assim estressado, mas tentar aproveitar esse tempo com coisas construtivas. Eu acho que vale muito a pena aqui a gente deixar essa mensagem, né, da física quântica, da frequência, da gente vibrar em emoções positivas, não ficar só no negativo, não ficar no negativismo. E cuidar realmente do que a gente tem de mais precioso, que é a nossa saúde. A partir do momento que você entra nesse caminho de cuidar da saúde, eu falo que é um caminho longo, tortuoso, mas é sem volta, porque quando você está se sentindo bem, tudo é melhor, né? Seu trabalho fica melhor, seus relacionamentos ficam melhores. Então, o meu recado principal, e é o que eu passo isso também para os meus pacientes, é que a gente não deve esperar para quando eu puder, quando eu tiver a doença, não. A hora é agora. Se você tem 20 anos, se você tem 30, ou se você tem 70, não é porque você tem 70, nossa, eu não sabia disso, que eu não vou cuidar agora, não. Você vai poder, com certeza, ter benefícios. Eu tenho uma paciente querida que ela tem quase 80 anos e ela está lá no meu consultório, sempre fazendo as suplementações, prestou uma prova agora de um concurso, acertou tudo. Então, assim, a idade, ela é muito relativa, né? Acho que a gente pode controlar bastante isso. Em relação ao coronavírus específico, né, que todo mundo se cuide, chame para si a responsabilidade, não deixe a responsabilidade para o outro. E caso apresente alguns sintomas, procurar sim um atendimento médico. A gente tem recomendado não ir para o hospital, né? Assim, se for um sintoma leve. Então, tenta procurar um médico no consultório ou algum que seja já de sua confiança. Claro que se for um infectologista é melhor para esse momento, porque a gente tem essa experiência, essa expertise maior, mas se não for possível, um clínico, para ele avaliar a sua necessidade de ir para o hospital, porque às vezes você vai precisar, mas evitar a gente fazer essa superlotação no hospital, né? Caso tenha alguma falta de ar, sim, deve procurar, mas antes, eu acho que hoje mesmo foi tão interessante que eu recebi uma mensagem de uma amiga paciente, e ela é médica também, né? E assim, porque minha mãe tá com suspeita de coronavírus, e eu tô mandando ela vir pro hospital, e eu quero fazer tomografia, não sei o que e tal. E aí eu conversei com ela e eu falei: o que ela teve de sintoma? Ah, porque ela teve contato com fulano, que ciclone. Então, assim, às vezes quando chega perto da gente, a gente aumenta demais, né? Aí eu falei com ela, pensei, falei: não, ela teve sintomas? Não, ela tá bem, tá saturando bem. Eu falei: então, para que você vai levar ela pro hospital? Então, a gente tem que sair assim e raciocinar. E às vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Por isso, a gente tem que procurar um médico. O médico tem que fazer isso por nós, né? Então, é bem isso. Discernimento. E não deixar, porque a priori eles estavam nos orientando se tiver sintomas leves, não procurar, né? Sim. Tema de saúde. Mas agora, então, procure seu médico particular que seja, né? Porque sim, procure. É melhor a gente começar o tratamento antes que evolua para o caso grave, né? Justamente. A gente fala para não ficar em pronto-socorro, né? Porque lá você vai ter aglomerações, você vai estar, às vezes, outra pessoa que realmente precisava, mas às vezes você tem um médico que já cuida de você por outros motivos, e agora o CFM, né, permitiu, a gente pode fazer consulta por telemedicina. Então, às vezes uma conversa por telemedicina com o médico, ele já vai saber. Eu tenho atendido bastante pacientes por telemedicina, que você consegue dar essa segurança para o paciente, você consegue ir acompanhando. E aí eu acho que esse é o caminho, assim, o caminho sempre é o conhecimento e a informação, né?
para a gente levar isso com segurança. Doutora, você sabe que a gente não para nunca, né? Amanhã eu vou levar no seu consultório o nosso ômega que nós criamos, chama Nutra Ômega. Ah, legal. Olha que Eu embalagem vi. bonita que ficou. Você viu? Não, eu vi que você me mandou, né? Isso, mas eu vou te mandar a